Relacionamentos abusivos. O relacionamento abusivo ele é caracterizado por comportamentos de maus tratos, de uma forma constante, de uma forma exaustiva. Não é qualquer tipo de agressividade, não é qualquer tipo de grosseria que vai fundamentar o relacionamento abusivo. O abusador ele precisa fragilizar o abusado. Ele vai selecionar um ponto fraco do abusado. Pode ser estético, pode ser financeiro, pode ser qualquer coisa que mexa com a autoestima do abusado. Quando a autoestima do abusado ela é fragilizada, ela é destruída, o abusado se torna presa fácil para o abusador. Com a autoestima baixa, fica impossível romper o relacionamento abusivo. Por isso que é tão difícil romper um relacionamento abusivo, porque o abusado ele está frágil demais. O abusador, como é um bom manipulador, ele vai usar essas ofensas como justificativa de preocupação. Eu critico o seu corpo porque eu quero você bonita. Eu falo mal da sua condição financeira porque eu quero que você trabalhe, que você ganhe bem, que você se melhore profissionalmente. Eu lhe critico porque no fundo eu quero lhe ajudar. E isso vai confundir o abusado. O abusado vai confundir isso com afeto. Um relacionamento abusador repetitivo, ele se normaliza. Um relacionamento abusador repetitivo, ele se torna um padrão de relacionamento. Chega um ponto que o abusado, ele passa a minimizar os comportamentos abusadores. Ele começa a negar que aquilo é um abuso. Ele só quer ficar bem no seu relacionamento. Ele precisa se intoxicar para não enxergar que aquele relacionamento está destruindo sua vida. E não adianta você, amigo, você familiar, querer abrir os olhos. Ele não vai conseguir enxergar facilmente. Como é a dinâmica do relacionamento abusivo? Na relação abusiva, o abusador ele é um punitivo, ele é um punidor. Ele pune o seu parceiro para que o seu parceiro se sinta imperfeito. Mas não é qualquer punição, é uma punição que frustre o abusador. Se o abusador ele é ciumento, ele vai punir qualquer tentativa do seu parceiro de enfrentar a sua insegurança. Se o seu parceiro sai com amigos, se o seu parceiro tem alguma amiga que ele não gosta, se o seu parceiro ele usa uma roupa, um comportamento que possa mexer com sua estabilidade, o parceiro será punido. E o que é que acontece com essa punição? O parceiro passa a se sentir cada vez mais imperfeito. Então há duas alternativas, ou o parceiro termina um relacionamento, ou o parceiro vai se esforçar para não contrariar o abusador. Só que o parceiro ele já está bem fragilizado nessa relação. O parceiro já foi muito criticado, a autoestima dele está muito baixa. Normalmente o parceiro começa a se esforçar para agradar o abusador. E o que acontece quando ele se esforça para agradar o abusador? Ele é recompensado. A mensagem que o abusador passa é: faça o que eu quero, que tudo ficará bem. E essa recompensa pode ser um jantar, pode ser um carinho, pode ser um momento de paz, um momento de tranquilidade, e o abusado vai se sentir extremamente grato por aquele momento de tranquilidade, pelaquela situação de paz amorosa, harmoniosa. Logo em seguida, o abusador ele vai se tornar mais exigente. Ele precisa que o outro se sinta imperfeito. Quanto mais o outro se sente imperfeito, mais no controle da situação eu fico. E quanto mais no controle da situação eu fico, quanto mais no controle da situação eu me coloco, mais submisso o outro vai ficar em relação a mim. O abusador começa a governar, começa a tratar o relacionamento como algo de escalão superior com alguém inferior. O abusador se torna a referência do abusado, se torna a lei do abusado. Ninguém ao seu redor vai ter tanta influência sobre o parceiro quanto o abusador. Só a palavra do abusador vai ter valor. Isso porque o abusador, dentro da relação, promove crenças, desenvolve crenças limitantes no abusado. Você é defeituoso. Você não merece ser amado. Você só faz besteira. Você é feio, você é feia.
Logo, o abusado se torna refém do que o abusador diz. Só a palavra do abusador vai ter poder. Então se torna uma tentativa de buscar recompensa, de buscar valorização do abusador. Enquanto o abusador tem um poder total, as outras pessoas de alguma forma, o que as outras pessoas pensam sobre isso é irrelevante. Ah, mas o vizinho lhe acha interessante, mas o professor lhe acha inteligente. Não importa, o que importa é a voz do abusador. O abusador, ele está introjetado na mente do abusado. Quais os sintomas de um relacionamento abusivo? É interessante que é muito parecido com a dependência química. A relação abusiva ela é composta como uma montanha russa, altos e baixos. Ora está na euforia, ora na depressão. Os conflitos eles são repetitivos e isso dá uma adrenalina. Isso dá um preenchimento na vida de ambos. O interessante é que quando a relação está estável, ambos experimentam um tédio, que é o que o dependente químico ele experimenta quando ele para de usar. Ele fica entediado pela ausência de adrenalina que seu corpo já se acostumou. Então, os conflitos desse relacionamento tóxico faz com que ambos se acostumem com essa toxicidade. E assim como ocorre na dependência química, ambos começam a perder interesse por questões sociais, por prazer social, por diversão, por contato, por trabalho, por concentração. O foco fica no relacionamento. Então, quando o abusador explode com o abusado, gera um pânico. Quando faz as pazes, gera uma euforia. Quando o abusador ele passa um tempo longe do abusado fisicamente, o abusado sente uma abstinência, sente uma falta do abuso. Claro que não é consciente, eu quero ser abusado, mas o corpo sente a falta daquela adrenalina. O abusado sente-se ansioso, porque a qualquer momento ele sabe que o relacionamento dele vai dar uma mudada. O abusado dorme sendo amado pelo abusador e acorda sendo negligenciado. Então essa oscilação, essa instabilidade mantém o abusado sob alerta. E mantém o abusador sempre pensando que tipo de abuso ele vai fornecer. Quando o abusado decide largar o abusador, o que é que acontece? Ele vai experimentar um grande vazio, uma grande depressão, porque ele já largou grande parte da sua vida para viver essa relação abusiva. O desempenho dele acadêmico no trabalho já caiu. Os amigos dele já deixaram devido às constantes recaídas no relacionamento. Ele perdeu o propósito de vida. Nada na vida dele faz sentido. Então a tendência é que ele retorne para o relacionamento abusivo. Porque num relacionamento abusivo, ele se sente vivo. Por que é tão difícil sair de uma relação abusadora? Primeiro ponto é que a relação não começa abusadora. O abusador, ele é gentil, ele é adequado, ele é amoroso, ele é intenso. Talvez ele seja a pessoa que o abusado sempre sonhou. Uma pessoa talvez que possa preencher as lacunas do abusado. Eu vou dar aqui 8 situações, 8 comportamentos típicos do abusador. 8 comportamentos que vão fazer com que a vítima do abusador tenha uma enorme dificuldade em sair desse tipo de relacionamento. A primeira é que o abusador, ele detecta o ponto fraco do abusado. Ele compreende qual é a fragilidade do abusado. Ele entende qual é a crença disfuncional, a crença limitante do abusado. Se o abusado se acha inferior, ele vai usar essa crença de ser inferior de uma forma repetitiva. Talvez o abusado esteja desempregado. Talvez o abusado ganhe pouco. Talvez o abusado se sinta desinteressante, feio, sem valor. Então ele começa a repetir esse comportamento para fragilizar o abusado. O comportamento 2 é que ele justifica esse comportamento abusador como uma preocupação.
como zelo. Eu falo que você está acima do peso porque eu quero você bonita. Eu critico suas roupas porque eu não quero que ninguém fale mal de você. Eu questiono a sua forma de se relacionar com sua família porque eu quero você feliz. E isso confunde muito o abusado. O comportamento 3 é o isolamento. O abusador precisa isolar o abusado. Quando ele isola o abusado de amigos, de família, de pessoas próximas, ele se torna a sua única referência. Ele se torna essencial. E quando ele se torna essencial, ele passa a controlar o relacionamento. Ele passa a ditar as regras. O ponto 4 é a ameaça. Todo abusador é ameaçador. Todo abusador ameaça o abusado como forma de compreender, de checar o quanto ele é poderoso. Quando ele ameaça um abusado que já está com a autoestima baixa, um abusado que perdeu seus amigos, que perdeu o contato com a família, o abusado entra em pânico. E o abusado, ele é capaz de tudo para impedir essa ameaça, para impedir a concretização dessa ameaça. No caso, o abandono. Após o abusado se tornar obediente porque ele não quer ser abandonado, ele é recompensado. Ele é mais amado, ele é mais valorizado, ele é muitas vezes enaltecido pelo abusador. E isso provoca um bem-estar enorme. Depois da vulnerabilidade, vem a conquista. Depois da vulnerabilidade, vem um preenchimento. E é isso que o abusador ele passa. Se você se comportar corretamente, a nossa vida será harmoniosa. Depois da recompensa, onde o abusado ele está relativamente seguro, o abusador decide aplicar o golpe final. Ele abandona o abusado. Ele sai da vida do abusado. Ele diz que não quer mais o abusado, ele culpa o abusado porque o abusado não se comportou corretamente. E ele deixa o abusado porque o abusado é muito imperfeito. O abusado é muito defeituoso para ser amado. E essa crença que vai ficar no abusado. Essa suposição vai ficar no abusado. Ele me deixou porque eu não tenho valor. Se eu não tivesse me esforçado mais, nós estaríamos juntos. E aí o abusado procura terapia naquele desespero, naquela angústia, quando de repente o abusador retorna para a relação. Mas ele não retorna pedindo desculpa, ele retorna dando uma segunda chance. E o abusado, ingenuamente eufórico, acata, aceita a segunda chance e promete nunca mais desobedecer ou frustrar o abusador. Como as pessoas se tornam abusadoras? É interessante que nós temos a ideia que o abusador, ele é um psicopata, né? Uma pessoa terrível. E às vezes o abusador é um perfil antissocial, é uma pessoa que não experimenta culpa, é uma pessoa que não tem o mínimo zelo pelo outro. Mas eu venho aqui falar de um abusador diferente. De um abusador que o terapeuta, ele precisa ter uma compaixão se ele quiser ajudá-lo. Muitos abusadores já foram abusados. Muitos abusadores já estiveram no lugar do abusado. Esses abusadores, eles se tornaram abusadores como um mecanismo de defesa contra o abuso que eles sofreram lá atrás. Seria uma forma de se vingar do seu abusador primário. Um pai, uma mãe, um tio, um amigo e um namorado. Então, quando eu abuso alguém, obviamente que não tem nada a ver com isso, eu me sinto realizado, poderoso, no sentido de ter aprendido a me defender. Então, eu abuso de alguém como uma forma de se vingar, de me vingar do meu primeiro abusador. Então, quanto mais eu sou abusador, menos a possibilidade de eu ser abusado. Quanto mais abusador eu sou, menos indefeso eu me torno. O outro ponto é na infância, quando esse perfil conviveu com pessoas abusadoras. E aí
ele se identifica com o abusador, porque o abusador impõe medo, o abusador impõe na visão dele mais autoridade, o abusador é poderoso. Então pode haver também uma identificação também com o abusador lá na sua infância. Há também o perfil hipersensível. Pessoas que se veem como rejeitadas, se veem como humilhadas constantemente, pessoas com sentimento de ser defeituosa. E muitas vezes elas interpretam no relacionamento, elas compreendem que estão sendo abusadas, elas distorcem. E com uma forma de reação, elas abusam. Vamos imaginar uma pessoa que se acha rejeitada e o seu parceiro a trata mal. O seu parceiro sai de casa e não a chama para sair. Então aquela situação, aquele sentimento de ser rejeitada faz com que ela fique revoltada e comece a abusar o seu parceiro como vingança. Na verdade, primeiro eu fui maltratada e agora eu estou maltratando. Então essas três formas dá para se tratar em consultório, porque esse perfil não percebe que está abusando. Existe a sociopatia, onde há uma grande apatia social, uma constante falta de empatia com o zelo com o outro, e aí esse perfil não envolve tratamento. Mas quando o abusador, ele é abusador devido a traumas psicológicos, uma terapia pode desbloquear esse trauma, pode ajudá-lo a compreender o malefício que está causando ao outro e o quanto está se prejudicando, porque o abusador que de alguma forma é abusador devido a traumas, ele não consegue ser feliz, porque no seu íntimo ele quer ser amado, ele abusa para se defender, ele abusa porque se sente frágil, mas no seu íntimo ele tem um desejo de se desarmar, ele tem o desejo de parar de se sabotar, ele tem o desejo de ter relacionamentos saudáveis. Perfis de pessoas que possuem uma dificuldade enorme de sair de relacionamento abusivo. Que fique bem claro que qualquer pessoa pode entrar no relacionamento abusivo, que muitas vezes não temos condições de detectar quem é abusador e quem não é abusador. Mas há um perfil que dificilmente consegue sair de uma relação abusiva sem ajuda psicológica ou psiquiátrica. Primeiro exemplo são pessoas que vieram de um ambiente punitivo. Essas pessoas se acostumaram desde cedo a ser punidas pelos seus pais ou pelos seus familiares. Então o abusador, ele vai apenas repetir o que os seus familiares já fizeram. Inconscientemente, essas pessoas interpretam: eu fui punido porque eu fui defeituoso. E eu aprendi na minha família, na minha infância, que errar não é humano. Então por isso que eu estou sendo punido. Se eu me esforçar mais, talvez eu pare de ser punido. E isso é um prato cheio para quem é abusador. Pessoas autopunitivas. O segundo exemplo são pessoas que foram abusadas emocionalmente ou fisicamente. Pessoas abusadas, elas são invadidas, elas se sentem indefesas. Então, elas não conseguem se defender do abusador, elas retornam àquela fase em que elas eram vulneráveis. E elas podem repetir como elas agiram quando era criança, ou adolescente, ou jovem, enfim. Elas tentam repetir porque elas possuem uma crença: eu sou indefesa, eu não sei reagir. E eles de alguma forma ficam sem reação. Há também pessoas com autoestima baixa. O abusador pode reforçar a sua autoestima baixa. O abusador pode reforçar o quanto elas são imperfeitas. O abusador pode reforçar o quanto elas são defeituosas e quanto elas não merecem ser amadas. E há também a dependência emocional. O dependente emocional, ele quer alguém para cuidar dele. Ele quer alguém para controlá-lo. Ele quer alguém que não o abandone. E uma das características do abusador é justamente o controle. Então, quanto mais o abusador controla, mais o dependente emocional se sente amparado. Tudo bem, ele me faz mal, mas pelo menos ele não vai me deixar. Para o dependente, o mais importante não é ser amado no relacionamento, é não ser deixado.
porque ele se vê como uma criança assustada no mundo hostil. E o abusador vem para fazer o papel de defesa, o papel do protetor, do adulto que vai proteger essa criança emocional do mundo sombrio, de um mundo complicado. Tratamento para a vítima de relacionamentos abusivos. O ponto principal do tratamento é o paciente compreender que sair de uma relação abusiva não é uma tarefa simples. O paciente está maltratado, sua autoestima está muito baixa e ele se vê completamente controlado por essa situação. Logo, não tem como sair de uma relação bruscamente. Talvez esse seja um grande erro desses pacientes. Sair da relação bruscamente apenas por compreender intelectualmente que a relação faz mal. Então, no tratamento, a gente trabalha a paciência, focar em outras coisas, recuperar coisas perdidas devido à toxicidade do relacionamento. Por exemplo, voltar a conviver com amigos desfeitos devido ao relacionamento, voltar a estudar, a ler, a entrar em contato com a família, a malhar, fazer um esporte, retornar à igreja, se fizer parte da sua vida. Aos pouquinhos você vai percebendo que não precisa tanto do abusador, mesmo dentro da relação. É fundamental criar um autodesafio. O que é um autodesafio? É fazer uma coisa muito importante, algo que vai trazer um grande benefício para você, que gere uma adrenalina enorme com a conquista. Tipo, terminar um livro de 300 páginas em uma semana. Conseguir perder 3 quilos em um mês. Correr 8 quilômetros. Fazer parte de uma maratona. Fazer alguma caridade, algum trabalho voluntário. Algo que gere um propósito de vida. Quando você se desafia, o teu organismo entende que aquilo é importante. Vai deixar em alerta. Esse alerta consegue, talvez, pela primeira vez, tirar a vítima do abusador da relação abusiva e focar em algo próprio. Não tem como largar, deixar relacionamento abusivo indo para o cinema, lendo um livro sem grande importância. Adrenalina só se combate com a outra adrenalina. Então eu preciso preencher o meu vazio, que vai ficar quando eu rompo um relacionamento abusivo, que é marcado por altos e baixos, quando eu decido criar uma atividade que gere muito adrenalina. Outro fator importante é construir crenças desenvolvidas, crenças funcionais, crenças adaptativas. Tipo, eu não mereço ser abusado. Eu mereço ser amado. Eu não aceito mais que as pessoas abusem de mim. Seja o porteiro, o gerente do banco, um primo ou um amigo. Começar a treinar esse comportamento de autodefesa, esse comportamento antifragilidade com as pessoas do teu cotidiano. Começar a visualizar uma vida sem aquele relacionamento. O que é que eu vou ganhar se eu rompo esse relacionamento? O que é que eu estou perdendo estando nesse relacionamento? Aceitar as recaídas também é importante. É comum o paciente romper um relacionamento abusivo e o seu corpo sentir falta. Não é falta do parceiro, é falta da adrenalina que um relacionamento abusivo é capaz de trazer. Ok? Trabalha esses pontos gradativamente. Não tente romper um relacionamento abusivo de maneira brusca, porque não é simples. Porque quando você rompe de uma maneira brusca e retorna, você retorna mais frágil. E o abusador se aproveita da tua fragilidade e te mantém mais sob seu controle. Te mantém subserviente a seus domínios.